Muito bem, agora vamos resolver uma série de problemas. Temos aqui: verifique se o número 768 é divisível por 3, por 8 e por 9. Então, lembrando, como é que a gente testa a divisibilidade por 3? Como é que a gente testa qual é o resto de um número ao ser dividido por 3? Nós vamos somar os seus algarismos. 7 mais 6 mais 8. Isso aqui vai dar 6 mais 7, 13. 13 mais 8, 21. E a gente aplica novamente essa mesma soma. 2 mais 1 igual a 3. Então, esse número deixa resto 3 ao ser dividido por 3. Ou seja, na verdade, ele deixa resto 0. Então, esse número é divisível por 3. Então, se desse resto 3, ou 0, ou 6, ou 9, pela soma, seria divisível por 3. Agora, é divisível por 9? A gente pode usar essa mesma soma para verificar qual é o resto da divisão por 9. Esse número, ao ser dividido por 9, ele vai deixar resto 3. Então, ele não é divisível por 9, porque ele deixa um resto 3. Então, não é divisível por 9. E será que ele é divisível por 8? Olha, 768. Nós não vimos ainda nesse capítulo como é que a gente testa se um número é divisível por 8. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o teste da maneira mais simples. Vamos tentar dividir por 8. É claro que na prática não é para fazer assim. Mas como ainda não ensinamos, vamos resolver dessa forma. A gente faz sempre as coisas do jeito que a gente sabe. Então a gente tenta dividir por 8. 76 dividido por 8 vai dar 9, resto 4. Agora a gente abaixa o 8, 48 dividido por 8 são 6 e deixa resto 0. Então esse número é divisível por 8. Vamos então ao próximo exercício. Determine o resto da divisão de 1.345 vezes 3.628 mais 2.781 vezes 1.182 por 5. Caramba! Olha, quem não sabe essa matéria vai achar que tem que multiplicar isso aqui, somar, fazer a divisão por 5 para saber qual é o resto. Mas não precisa nada disso. A gente, para saber o resto da divisão, a gente basta trabalhar com os restos. Então, por exemplo, 1.345, qual é o resto da divisão dele por 5? É 0. Ele é divisível por 5, ele termina com 5. Vezes, qual é o resto da divisão desse número aqui por 5? Olha, se ele termina com 8, então o resto da divisão dele por 5 é 3. O resto da divisão desse número por 5 é 1, porque o algarismo das unidades é 1. 1 vezes, e o resto da divisão desse número por 5 é 2. Então, se a gente operar esses restos usando a mesma operação original, só que usando os restos, nós vamos ter 0 mais 2. Então, o resto da divisão dessa expressão aqui por 5 é 2. Essa é a resposta. Agora, o problema pergunta também: e da mesma expressão, trocando o sinal mais por menos? Pois é. Então, nós ficaríamos com 0 vezes 3 menos 1 vezes 2. Bom, ficaríamos então com 0 menos 2, só que a gente não pode fazer essa conta. 0 menos 2 vai dar um número negativo. Então, se estamos trabalhando com o resto da divisão por 5, vamos fazer o seguinte, vamos somar 5 com esse 0 aqui, o resto vai se manter. Então, ficaríamos com 5 menos 2, o resto vai ser 3. Então, a expressão com mais vai deixar resto 2 e a mesma expressão com menos vai deixar resto 3 na divisão por 5. Próxima questão, exercício 79 da página 96 do livro. Entre as operações indicadas abaixo, quais delas não podem ser realizadas? Então, tem algumas operações que não podem ser feitas. Por exemplo, não pode fazer divisão por 0. A gente não pode dividir 1 por 0, nem 0 sobre 0. Ninguém pode ser dividido por 0. Então, divisão por 0 não pode ser feita. As outras operações podem ser feitas perfeitamente. Soma com 0, 0 menos 0, 0 vezes 0. Opa, 0 dividido por 0, isso aqui também não pode ser feito.
Essa operação é inválida. 1 somado com 0, 1 menos 0 e 1 vezes 0. Então, as únicas operações que não podem ser realizadas aqui são 0 dividido por 0, que não existe, e 1 dividido por 0. Aliás, qualquer número dividido por 0 é proibido. Não existe divisão por 0. Próximo problema da página 96, temos aqui mais uma bela expressão numérica, envolvendo parênteses, chaves e colchetes. Então, temos que fazer primeiro quem está entre parênteses, depois vai ser feito o que está entre colchetes e, por último, vai ser feito o que está entre chaves. Podemos começar daqui, mas quem não depender de outros resultados já pode ser operado. Por exemplo, 72 dividido por 6 são 12, mais 3 vezes o conteúdo da chave. Então, vamos repetir, porque a chave vai ser feita aqui por último. 35 menos 3 vezes o conteúdo do colchete. E aqui no conteúdo do colchete nós temos 17 menos 14 vezes 6. Eu posso até fazer 14 vezes 6, só que ele também vai ter que ficar dividido por esse resultado. Então vamos deixar aqui 14 vezes 6, que são 84, dividido pelo resultado que está entre parênteses. Aqui nós temos 19 menos 28 dividido por 4. A divisão tem que ser feita primeiro. 28 dividido por 4 são 7. E 19 menos 7 são 12. Prontinho. Fechamos aqui e aqui. Agora vamos refazer a expressão. Vamos repetindo aqui quem ainda não pode ser operado. 3 vezes chaves 35 menos o triplo de... Agora sim, 17 menos 84 dividido por 12. A gente tem que fazer essa continha aqui. 84 dividido por 12 são 7. Então, o conteúdo que está entre colchetes vai ser 17 menos 7, que é 10. Ficamos então com 12 mais 3 vezes abre chaves, 35, menos 3 vezes 10, que são 30. Aqui ficamos com 35 menos 30, então o conteúdo que está entre chaves vai dar 5. Então vamos ficar com 12 mais 3 vezes 5. 3 vezes 5 são 15, 15 mais 12... 27, esse é o resultado da expressão. O próximo problema é um problema sobre finanças. Olha só, tenho 300 reais e você tem 180. A cada semana guardo mais 10 reais e você guarda mais 30 reais. Caramba, se fosse o meu filho adolescente, ele não ia guardar nada, ele ia torrar esses 300 reais no instantinho. Tudo bem. Então, eu tenho 300 e você tem 180. Só que a cada semana eu guardo 10. Mais 10 por semana. Isso quer dizer que na semana que vem eu vou ter 310, depois na outra eu vou ter 320, 330. E a outra pessoa, ela tem 180 reais e ela guarda a cada semana 30 reais. 30. Então, quer dizer que na semana que vem ela vai ter 210, na outra vai ter 240. Ela vai acabar me ultrapassando, porque ela guarda mais que eu, não é isso? Mais 30 reais por semana. Depois de quantas semanas teremos quantias iguais? Olha, a gente pode fazer isso aqui de um jeito trabalhoso e de um jeito rápido. O jeito trabalhoso seria calcular quanto dinheiro que cada um vai ficar a cada semana. Então, essa primeira pessoa aqui, ela na primeira semana ela vai ficar com 310, depois vai ficar com 320, depois com 330, depois com 340, depois 350, depois 360 e vai embora. A outra pessoa, ela guarda mais, ela guarda 30 reais por semana. Quer dizer que depois de uma semana ela vai ter 180 mais 30, 210. Depois de mais uma semana ela vai ter mais 30 reais, então ela vai ficar com 240.
Depois de mais uma semana, ela vai ficar com R$270. Depois de mais uma semana, vai ficar com R$300. Depois de mais uma semana, vai ficar com R$330. Caramba, não deu espaço aqui. O que vai acontecer na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, na sexta semana, essa primeira pessoa, ela vai ter 350 mais 10, que vai ficar 360, e a segunda pessoa vai ter 330 mais 30, vai ficar com 360 também. Então, é exatamente na sexta semana que as quantias das duas pessoas vão ficar iguais. Esse jeito aqui é um jeito trabalhoso, né? Imagina se fosse assim, tem R$900 e guardo 10 por semana, você tem 180 e guarda 20 por semana. Eu ia demorar muito para encontrar a solução por aqui. Então, seria melhor a gente ver essa solução de uma maneira mais rápida, mais eficiente, usando um pouquinho de aritmética. Então é isso aqui. Eu tenho 300, você tem 180. A cada semana eu guardo 10. A cada semana você guarda 30. Então, comparando o que eu guardo com o que você guarda, a gente vê que você guarda 20 a mais que eu. A cada semana você vai ter mais 20 do que eu tenho, porque o meu dinheiro aumenta 10, mas o seu dinheiro aumenta 30. Então essa diferença vai diminuir de 20 a cada semana. A diferença hoje é R$120. 300 menos 180. R$120. A cada semana essa diferença vai diminuir 20. Então, se ele diminui 20 por semana, quantas semanas vão ser necessárias para que essa diferença suma? É só você dividir 120, que é a diferença atual, dividido pela variação semanal. Cada semana a diferença diminui 20. Então, 120 dividido por 20 são 6. Então, em 6 semanas você vai me alcançar. Esse raciocínio de trabalhar com a diferença, ele pode ser usado em várias situações. Por exemplo, uma pessoa está correndo atrás da outra, a primeira está correndo com a velocidade de 1 metro por segundo e a que está lá atrás está correndo com a velocidade de 2 metros por segundo. E em quanto tempo a segunda vai alcançar a primeira? A gente faz isso, vê qual é a diferença, vê em cada passo, no caso o passo pode ser um segundo, pode ser uma semana, vai depender do problema. Vê quanto é que diminui, né, qual é a diferença a cada passo, e aí a gente faz a divisão e descobre quantos passos são necessários, no caso, quantos passos aqui são quantas semanas são necessários para essa diferença ser eliminada. Esse probleminha aqui, como é que cai bem utilizar aqui uma equação? Olha como é simples. Paulo tem o dobro da idade de José. Vamos colocar então aqui Paulo e José. Paulo tem o dobro da idade de José. Então vamos chamar a idade de José de X. A idade de Paulo vai ser 2x, o dobro de x. Isso aqui antigamente, nas primeiras séries do ensino fundamental, a professora costuma fazer isso aqui usando quadradinho. Ah, José tem um quadradinho e Paulo são 2 quadradinhos, que é o dobro. O pessoal chama isso aqui de problema de quadradinho. A soma das idades é 30 anos. Então, somando, seriam 3 quadradinhos. Ah, 3 quadradinhos. Só que em linguagem de gente grande não é assim. É 2x somado com x que vai dar 3x. É o dobro de x mais x que vai dar o triplo de x. Ou seja, o número mais o dobro deste número é igual ao triplo desse número. Pois é, e isso aqui o problema diz que é igual a 30, né? A soma das idades vale 30. Então isso aqui vale 30 ou isso aqui vale 30 também. Você olhar para cá e dizer que 3 quadradinhos valem 30 é a mesma coisa que dizer que 1 quadradinho vale 10. Ou você falar que 3x é igual a 30 é a mesma coisa que falar que x é igual a 10. Ou seja, o José tem 10 anos e o Paulo, que tem o dobro da idade, tem 20 anos. É isso que o problema pediu? Quais são as idades de cada um? Aqui está então a resposta.
Aqui mais um probleminha da página 99. Comprei um livro e um caderno por R$40 no total. O livro custou 3 vezes mais caro que o caderno. Qual foi o preço do livro? Isso aqui dá para fazer de cabeça, né? O caderno custou 10 e o livro custou 30. Só que a gente tem que resolver. Isso aqui é mais um problema de equação disfarçado. Olha só, vamos chamar o preço do livro de L. E vamos chamar o preço do caderno de C. O problema fala que o livro mais o caderno juntos custam R$40. Então eu posso escrever L mais C é igual a 40. Isso aqui é uma equação. E o L e o C são os números que a gente tem que descobrir quais são. Ele está dizendo também que o livro custou 3 vezes mais caro que o caderno. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever essa equação aqui, só que no lugar de L, que é o preço do livro, eu vou escrever 3C, porque o preço do livro é o triplo do preço do caderno. Então, preço do livro mais o preço do caderno é igual a 40. Então, é a mesma coisa que eu escrevi aqui, a soma dos preços dá 40, só que aqui eu substituí o preço do livro por o triplo do preço do caderno. Bom, se a gente chamar, então, se a gente somar 3C com 1C, quanto vai ser o resultado? 4C, né? Alguém somado com o triplo de alguém vai dar o quádruplo desse alguém. Então, 4C igual a 40, isso significa que C vale 10. Pronto, então eu achei o preço do caderno, vai dar R$10. E o preço do livro vai ser o triplo disso, que vai dar R$30. É isso que o problema pede. Qual foi o preço do livro? O problema só quer saber o preço do livro, não tem importância. Já achei dos dois. Aqui está o livro, custou R$30. O próximo problema: se um número é o dobro do outro, o maior deles é quantas vezes maior que a sua diferença? Seria alguma coisa mais ou menos assim. Por exemplo, 12 é o dobro de 6. A diferença é 6. O maior deles, 12, é quantas vezes maior que a sua diferença? É 2 vezes maior, o dobro. A ideia é essa, só que nós vamos fazer isso aqui genericamente. Vamos chamar esses dois números de N e 2N. N é o primeiro número, 2N é o segundo número. Esse é o maior dos números, esse é o menor. Quanto que é a diferença deles? Diferença vai ser 2N menos N, a diferença é N. Então o maior deles é quantas vezes maior que essa diferença? Então 2N é o dobro de N, então a resposta é 2 vezes maior.